abrir o Você Bonita com um assunto que vocês pediram tanto e que ele aparece nas perguntas, principalmente quando a doutora está aqui, nossa nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela, bem-vinda. Obrigada. Todo mundo pergunta a respeito disso, né, doutora? Todo mundo vem e já coloca ali. Qual a quantidade ideal do consumo de carboidrato? Como é que eu sei que eu estou comendo de forma equilibrada e quando eu sei que eu estou ultrapassando esse limite? Que é o que a doutora vai explicar pra gente, porque alguns sinais também podem aparecer, né? Bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de um tema que eu adoro. A gente tem muita dúvida contra o carboidrato, porque o carboidrato é o nosso combustível. Ele que dá força para as nossas células, ele faz o nosso cérebro funcionar muito bem. Então, ele tem muito papel de bandido na história, por causa do engordar. Mas, na verdade, ele pode ser, sim, um mocinho. Então, assim, o carboidrato é o bandido ou é o mocinho? Quanto eu posso consumir? Eu preciso consumir, lógico. Ele faz parte dos nossos grandes macronutrientes, da nossa necessidade diária. Só que o excesso dele, o carboidrato, por ele dar muita energia, pela base dele ser nosso açúcar, tá? Nossa glicose no sangue, ele também tem um potencial muito grande de ganhar peso, de alterar metabolismo, de levar a síndromes metabólicas, de sobrecarga. Por isso, o medo do carboidrato. E que, de qualquer forma, doutora, a gente vai apresentar aqui esses sinais para todo mundo ficar atento. Para cada pessoa, essa conta também vai ser diferente, né? Interessante como a gente consegue observar isso pensando na questão da energia. Algumas pessoas talvez precisam menos, outras talvez vão precisar mais porque gastam mais. Enfim, acho que é difícil chegar ali numa conta exata e muito menos falando para tanta gente ao mesmo tempo. A ideia da pauta até não é essa, mas sim dar um alerta de quando está a mais. Isso já é um grande começo. Sim, o carboidrato ele é adequado para cada pessoa, a quantidade é adequada, como toda a nossa dieta. Tem pessoas que vivem em lugares diferentes, têm um consumo diferente de comidas e tal. O interessante é você saber o que é um carboidrato, que a gente tem um preconceito muito grande, acha que carboidrato é só farinha. Não, o tomatinho é um carboidrato, a laranja é um carboidrato, a manga é um carboidrato. Então, assim, o chocolate ele tem carboidrato. Mas ele não é feito só disso. E os alimentos também não são únicos, eles não têm só um componente na maioria das vezes. Eles são uma combinação, então por isso eles têm que ser dosados. Por isso que a gente tem algumas diquinhas básicas de coisinhas que a gente pode fazer para melhorar a nossa alimentação. Agora, o grande interessante disso tudo é saber quanto mais a gente gasta, consome, anda, corre, quanto mais musculatura a gente tem, quanto mais ativo a gente é, quanto mais pesado é o nosso trabalho, mais a gente pode e deve consumir. Tá. Então isso já ajuda a equilibrar a nossa gangorra. Já ajuda a equilibrar. E a idade também, Carol. Quanto mais velho, quanto mais a gente envelhece, menos energia a gente precisa. Ah, tem isso? Tem isso também. Com a idade a gente vai perdendo musculatura, o nosso corpo vai mudando, a gente vai desidratando naturalmente. E se a gente não, lógico, nós moldamos isso, né? Mas se a gente vai envelhecendo normalmente, a gente vai precisando cada vez menos energia, cada vez menos comida. E acontece o contrário, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai acabando comendo mais. Comendo mais. Vamos colocar o primeiro sinal. Então, a doutora vai explicando um a um e a gente já tem um esqueminha bem interessante para entendermos as quantidades no prato, para facilitar. Olha lá. Primeiro, então, na tela, que pode indicar que você está consumindo a mais o carboidrato, que é o aumento de peso. Esse é o número 1 que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente começa a engordar, isso é um sinal de alerta. Como a gente sabe isso em casa? Não estou indo no médico, não me peso, não tenho balança, as roupas começam a apertar. Quando a gente começa a ganhar peso de uma forma ruim, porque peso é relativo, Carol, eu posso estar ganhando músculo, não. Normalmente as nossas medidas começam a aumentar muito. A gordura é grande, ela é volumosa, então ela incomoda mais. Aí o bracinho fica apertando na blusa, a perna vai encostando uma na outra. Isso é um sinal de que alguma coisa está sobrando.
Tá. Ah, mas eu não mudei meu hábito alimentar, eu estou comendo a mesma coisa. Você está envelhecendo, precisa comer menos. Ou então sua atividade física diminuiu. Entendi. Isso acontece muito com os atletas quando eles aposentam. Eles têm um hábito alimentar muito grande, porque eles têm um gasto energético como muito. Quando eles param aquele treino intenso, o que acontece? Eles começam a engordar, porque eles não gastam mais. Aquilo vai virando reserva. O açúcar, ele é muito tóxico. Escutem isso, que é a coisa mais bonita que eu posso falar bonita sim, mas interessante que eu posso falar para vocês nesse momento. Diga. O açúcar, ele é muito tóxico na corrente sanguínea. Quando ele entra rápido na corrente sanguínea, a gente chama isso de índice glicêmico, que está totalmente relacionado ao tipo de carboidrato. Todos os carboidratos têm a mesma caloria. O que muda de um arroz integral para um arroz normal, refinado? A rapidez que esse açúcar entra na corrente sanguínea. Então, assim, não é porque é integral que a gente pode comer mais. Entendi. Tá? O açúcar é tóxico na corrente sanguínea. Quando ele chega lá, o nosso corpo manda uma mensagem para o nosso pâncreas. Tira esse açúcar daí porque ele machuca. O pâncreas joga a insulina e esse açúcar vai para as células e o que é consumido em energia? É consumido em energia, o que não vira gordura, Carol. Entendi. E estoca como gordura. Estoca como gordura. Isso é uma proteção do corpo, na verdade. A gente não pode ver. Isso é uma maneira que o nosso corpo tem de tirar esse açúcar rápido. Então, quanto melhor o nosso pâncreas, quanto melhor o nosso funcionamento do nosso corpo, mais a tendência de guardar gordura. Perfeito. Tá? Vamos para o próximo. Então, além do aumento de peso, a gente também tem, olha lá, uma questão importante que é cansaço extremo. Vocês já ouviram aquela história? Nossa, mas como é fonte de energia, mas eu tô sem energia. É o inverso. O que acontece, doutora? É um rebote? É um rebote e também são os altos picos de glicemia. Toda vez que a gente come, você imagina você comendo uma feijoada. Tá. Depois que você come essa feijoada, você fica cansado, não fica? O nosso corpo manda nosso sangue, ele dá uma paradinha para poder fazer essa digestão. E isso com altos índices glicêmicos também, de certa forma, acontece. É como se a gente guardasse muita energia, mas a gente não tem acesso a ela. É uma energia que fica guardada em forma de gordura. Para a gente consumir essa gordura, a gente precisa de mais energia para fazer a quebra dela. Ela está em reserva. Tá? O nosso fígado, ele tem uma reserva rápida, que ela chama glicogênio. É aquela reserva para quando você está em jejum, vai fazer uma corrida, você consegue correr. Opa! Sabe? Consegue. Então, essa reserva chama-se glicogênio. Ela dura uns 40 minutos. Depois disso, o nosso corpo precisa de energia para ir lá consumir aquela energia da gordura. E o que as pessoas fazem? Aquilo já está estocado e as pessoas comem mais da fonte, achando que precisam deste mais. E o corpo não tira aquilo que está estocado. E não tira aquilo que está estocado. Então quando você começa uma dieta, você sente, tô fraquinho, minha imunidade caiu, eu tô letárgico. É porque é muito mais fácil para o teu corpo pedir o de fora do que ele ir lá gastar a reservinha. Então a gente tem que ter um pouco de paciência no início. São umas 3 semanas de adaptação, não são? São umas 3 semanas. As 2 primeiras semanas são péssimas, a terceira semana é aquela semana que você desiste. Né? É a semana assim, você gorda e feliz, dane-se o resto, né? Eu falo isso. Mas é a decisiva. Mas é a decisiva. Se você conseguir passar por isso, depois as coisas vão ficando mais fáceis. Muito bom. Além do cansaço extremo, vai anotando aí. Você pode apresentar também, vamos ver? Infecções genitais frequentes, porque o açúcar alimenta essas bactérias. Também, quando a gente tem uma alta circulação, por isso que diabéticos têm muita candidíase, por isso que diabéticos têm uma dificuldade de tratar feridas, por causa desse excesso de açúcar corrente, tá? Então, quando a gente come muito, a gente está sobrecarregando um pâncreas que ele tem uma vida útil. Ele tem uma capacidade. Tá. E qual o exame para a gente saber se o nosso açúcar está aumentando, se a gente está consumindo mais carboidrato? Não é aquela glicemia de jejum, porque você está em jejum quando você colhe. Tá? São 2 exames muito importantes, que é a curva glicêmica, a gente também, se puder, fazer a curva de insulina e também a hemoglobina glicada, que é o somatório da média dos últimos 3 meses da glicose. Tá? Mas ela é uma média, então o médico tem que saber interpretar
Isso, por isso que o profissional de saúde é tão importante nessa hora para te ajudar, porque é complexo, não é uma conta... E essa da hemoglobina glicada também é só colhendo sangue, ela não tem que ser estimulada com os... Não, a curva tem que ser estimulada, a hemoglobina glicada é só colher o sangue. Perfeito. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos para o próximo, que daí a gente vai para o nosso prato, para vocês terem uma ideia das quantidades, hein? Aparecimento de cáries, elas também são alimentadas pelo docinho. Pelo açúcar, principalmente aquele açúcar refinado. O que as cáries são bactérias que vão crescendo do dente. Então, se a gente tem muita cárie, tem vários sinais, né? A gente está consumindo muito açúcar, a gente pode ter infecções na boca, a gente pode ter uma acidez maior no estômago, que é sinal que a nossa digestão não está legal. Então, e até refluxo. E até refluxo. O refluxo pode causar aumento também das doenças bucais. Puxa. Além de aparecimento de cáries, tem mais, olha lá. Corpo mais inchado constantemente. Isso é uma coisa interessante que vale o pessoal em casa fazer um teste. Pega um pãozinho, se você tira o miolo, aí você molha o miolo, aí você vê o que acontece. Em pouquíssimo tempo, o miolo já está seco e dá uma crescidinha, porque esse carboidrato, ele puxa mais água, não puxa, doutora? Como é que é essa questão? Eu já fiz o teste, porque eu estou falando. Eu li isso, eu falei, não, deixa que eu vou fazer. Ele parece que desidrata mais ainda o nosso corpo? Então, a questão também é a seguinte, a gente tem que entender a diferença entre as massas, a diferença entre os glútens, o carboidrato e o fermento. Tá bom. O pãozinho também, quando a gente põe o pãozinho, ele fica um dia lá crescendo, que o fermento está agindo naquelas bactérias. Se a gente põe ele para assar, meio que estaciona esse crescimento bacteriano. E quando você molha, é como se você começasse a estimular ele de novo. Ah, entendi. Você comeu, na boca, a gente já começa a digerir o carboidrato. Tá. Na boca, a gente já tem uma enzima que já começa a umidificar e trabalhar esse carboidrato para ele ser absorvido. E durante o processo de digestão, isso é muito complexo e lindo, porque a gente vai absorvendo em cada parte o que a gente precisa em cada lugar. Quando a gente absorve muito, isso também tem muito a ver com o hábito intestinal, tem a ver com as enzimas, tem a ver com um monte de coisa. Quando a gente absorve muito, isso vai sobrando na nossa corrente sanguínea e vai deixando um sangue mais concentrado, Carol. Tá? Assim como anêmicos também têm mais chance de ter inchaço. Certo. E outra fonte também de edema é o que? A gente consome pouca água, o nosso rim segura um pouco a eliminação dessa água e atrapalha o nosso metabolismo. A gente precisa muito de água. Mas não é à toa que uma dieta low carb é chamada de dieta diurética. Sim. Pensando nesse ponto que você está dizendo. Também, porque o estímulo é maior. A gente tem que olhar muito a vitamina D, também é muito importante nesse processo todo. Tá. A gente tem que olhar muito, os glóbulos vermelhos do nosso sangue também são muito importantes para o inchaço. E outra coisa, quando a gente engorda, a nossa célula enche de gordura. Imagina, assim, uma bobininha, imagina uma mortadela, bem cheinha. Tá. Ela vai dificultar o retorno venoso. Ah, entendi. Então, essa água, o sangue também tem água, então vai dificultar a subida dele e essa água vai extravasando. Então, você vai tendo edema de membro, vai criando aquela inflamação que é a celulite. Então, muito disso também, além de toda a parte metabólica que é super complexa do corpo, o engordar dá muito edema. Entendi, o total, né? O ganho de peso, que foi a primeira que a gente falou. Tem mais um, né, Gláucia? Perguntinha do público, então, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Sandra, obrigada, um beijo pra você. Doutora, qual o melhor carboidrato para consumir no jantar? Então, os carboidratos para o jantar, eles têm que ser os mais integrais e com menos caloria possível, tá? Então, o que seria legal? Um tomate, é um carboidrato legal para o jantar. Entendeu? Uma batata doce, talvez, dependendo do tipo da sua dieta. Se você quiser emagrecer, o melhor é tirar. Assim, tem linhas de pensamento, mas quanto menos à noite. O que acontece com o carboidrato à noite? Ele faz pico de glicemia noturno e normalmente os nossos hormônios do sono, eles são contrarregulados pelo açúcar.
Se tem muito açúcar, ele é pouco produzido. Então, quanto menos açúcar a gente fizer na nossa corrente sanguínea à noite, melhor a produção hormonal, que são aqueles hormônios do envelhecimento, são todos os hormônios do sono. É a cascata boa. É a cascata boa, né? De hormônio. O GH. É. São todos esses hormônios que são produzidos, que a gente paga uma nota por eles e ele pode ser produzido naturalmente no nosso corpo. Vamos para o prato, então, doutora, para ter uma ideia, que você cita legumes, verduras, e acho que na pergunta da Sandra só me vem na cabeça, assim, quiabo, abobrinha, berinjela, brócolis, couve-flor, couve de bruxelas, é uma listinha assim, mas... não são são os mais gostosos, mas que talvez, né, bem temperados, com uma receita legal, fiquem muito bons. E você tem que usar a criatividade. Eu falo que uma dieta boa é uma dieta criativa, Carol. Se você ficar sempre na mesma coisa, você não vai consumir todos os alimentos. Então, um prato colorido, primeira dica, pelo menos 5 cores no prato, você vai garantir vitaminas, antioxidantes, tudo de bom que a gente pode. Tá bom. Então, se a gente dividir esse prato em 4, eu acho que vocês conseguem ver aí, a gente deixa um cantinho para as proteínas. Por quê? Proteína da saciedade. Proteína faz com que o nosso corpo se movimente melhor, construa músculo, ela é um alimento construtor, tá? Proteína. Do outro lado, a gente vai colocar as fibras, porque as fibras são fundamentais para o bom funcionamento, para a gente jogar açúcar bem levinho na corrente sanguínea, para a gente ter tempo de emagrecer, tá? Então, muito importante as fibras. E nessa parte, querendo ou não, a gente tem carboidrato. Tudo isso aqui é carboidrato. Todos os legumes, verduras, eles têm carboidrato neles. Ao mesmo tempo que existem também muitas proteínas vegetais que podem estar no meio da nossa alimentação. Tá. Então, deixa metade desse prato. O que eu gosto de falar para os pacientes? Metade cozido, metade cru. Assim, metade da metade, né? Um quarto cozido, um quarto cru. Perfeito. E da sua preferência. Cuidado com óleos, porque a gente pensa em salada, pensa em azeite. Azeite é muito calórico. Se você... coma com cuidado. Minha dica, coloque num borrifador. Põe só por cima para ter aquele saborzinho e não ter muito excesso. Então já faz o molhinho e deixa no borrifador. Boa. Tá? Porque é muito calórico. E aqui embaixo, os carboidratos de maior índice glicêmico, que eles têm mais calorias e fornecem mais açúcares. Aí entram as farinhas, o arroz, a batata doce também entra aqui. Tá? Farinhas integrais também entram aqui, tá? Arroz integral também entra aqui. Então, a gente fica com um quarto do pratinho para isso. Fazendo isso, e aqui também você pode colocar os grãos, tá? Feijão entra um pouquinho nos dois, então a gente dá uma divididinha aqui. Fazendo isso, você garante uma alimentação balanceada sem muito trabalho de pensar, de investigar e de montar o seu prato. Você pode fazer isso com o que você tem em casa. Doutora, comi o prato todo, ainda tô com fome. O que daí eu posso comer mais um tiquinho? Se você quiser emagrecer, se você tiver um alto gasto calórico, você pode repetir o prato. Se você quiser emagrecer, não, tô acima do peso, vá para as folhas e para a proteína magra. Tá? Então, isso vai depender muito do teu gasto calórico, que às vezes você quer comer mais porque você está gastando mais. Perfeito. Vamos para a última, então, que ainda tem mais uma dica da doutora para a gente ficar atento aí, quando o consumo desses carboidratos estão em excesso. Aumento de problemas de pele, cabelo... Oleosidade, acne, isso tudo pode aparecer. Com o acúmulo da gordura, com o aumento do açúcar no sangue, a nossa pele vai ficando menos irrigada. Aqueles microvasinhos que cuidam da pele, que levam o sangue lá, vão sendo comprometidos, sabe? Então, a gente acaba tendo problema. O cabelo começa a cair, a gente começa a ter disfunções hormonais e pode, sim, atrapalhar muito o nosso bem-estar da pele e do cabelo. E isso é um sinal que chama muita atenção, né, Carol? Pois é, e agora juntando, relacionando aqui com o que você está dizendo, doutora, isso já me lembra a síndrome dos ovários policísticos, que dão exatamente esses efeitos e que, para quem sofre, eu pelo menos, tenho grandes benefícios. Sendo low carb,
o que estagna, assim, deixa paradinha essa minha síndrome. Então, a síndrome de ovários policísticos, né, é uma alteração, é uma alteração hormonal que aumenta a nossa resistência insulínica. A gente deixa a glicose, a gente precisa de mais insulina para jogar essa glicose para dentro. Então, ele leva esse problema que é a síndrome metabólica, tá? Então, quanto menos carboidrato, melhor, porque a gente já tem várias tendências. Só que a síndrome é uma coisa bem mais complexa que só o consumo do carboidrato, né? Um dia, vamos fazer, doutora, uma pauta com gineco e com a doutora para a gente falar da síndrome e da parte da alimentação? Vamos sim, eu adoro, porque eu tenho SOP também. Então, a síndrome dos ovários policísticos, assim, de tudo que eu leio e pesquiso há muitos anos e tal, é muita gente, né? A gente não está falando de uma parcela pequena das mulheres, está falando de algo amplo, né? Que acontece e que muitas vezes as mulheres descobrem quando vão lá no ginecologista e falam, não, mas eu tenho espinha, meu cabelo cai, faz lá os exames hormonais e normalmente não está associada ao cisto no ovário só. Exato. E isso que engana muito. Então, a pessoa não tem cisto, acha que não tem a síndrome, não é isso. E, gente, a alimentação é o mais importante dessa síndrome, vou dizer como paciente. Quem quiser saber mais do trabalho da doutora Ana Luísa Vilela, nossa nutróloga, vai lá, que é o @doutora abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto, @doutora abreviado, Ana Luísa Vilela. Você já encontra todo o trabalho e, claro, que você volta pra gente falar desse assunto. Combinado? Sim, com certeza. Obrigada sempre, doutora. Beijo!